pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Lembrando que nossos patrocinadores é a Evomilk e o Evopac. Nosso aplicativo Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo para a indústria de laticínios. Com o aplicativo Evomilk, você controla as operações de campo dos seus laticínios. E com o aplicativo Evopac, você revoluciona a maneira como a indústria de alimentos gerencia os programas de autocontrole. Ou seja, o aplicativo Evopac é a transformação digital dos PACs. Para conhecer mais, vocês podem acessar evomilk.com.br. E se inscrevam no nosso canal, é só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, acionar o sininho e vocês vão acompanhar lançamentos semanais do nosso podcast. E siga nossas redes sociais, é só procurar @Papo de Laticínios em todas as redes sociais. Eu estou recebendo aqui hoje no Papo de Laticínios um convidado muito especial, que mesmo em um momento de conflito, ele tirou uma horinha, alguns minutos do dia dele para bater um papo com a gente e falar para a gente sobre Israel, né? Sobre o ecossistema inovador de Israel e o que, afinal de contas, nós precisamos aprender com Israel. Daniel Scaba, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua disposição. Conta pra gente um pouquinho quem é Daniel Scaba. Olá, Sara, bom dia. Primeiro de tudo, agradeço aí esse convite. Tivemos a felicidade de nos conhecer num evento em Belo Horizonte, Minas Gerais, e estamos aqui depois de alguns meses, como você falou, no meio desse conflito que botou o nosso mundo de cabeça para baixo. Mas esse é um ponto interessante, que dos pontos, voltando para o ecossistema inovador de Israel, mas não só, exatamente que o ecossistema e as empresas de Israel continuam entregando mesmo nesse momento. Então, o que eu estou fazendo é parte de toda uma mentalidade do ecossistema, e eu toco nisso porque é algo que é bem peculiar desse ecossistema, uma mentalidade, uma linha comum que envolve toda a sociedade aqui, a sociedade envolvida nesse mundo inovador, mas não só. Bem, contar um pouquinho de mim, a primeira coisa, como vocês estão vendo, é bem fácil ver que eu não venho nem de Porto Alegre, nem de outros Minas lugares, Gerais. nem de Minas Gerais. Nascido no Rio de Janeiro, já estou em Israel há 30 anos. Chegando em Israel, eu estudei em Technion, que é o Instituto de Tecnologia aqui de Israel, onde que a grande maioria da liderança do mundo inovador de Israel estudou. É uma universidade bem importante dentro desse ecossistema. Terminando o exército, a faculdade, eu fui para o Exército, já como engenheiro, onde eu participei de uma equipe de desenvolvimento de sistemas antimísseis para a Marinha. E, terminando isso, eu comecei a trabalhar na Intel. Eu fui mais de 15 anos na Intel, alguns anos no Vale do Silício, a maior parte aqui em Israel. Fui diretor de pesquisa e desenvolvimento na área de microprocessadores na Intel. E há 10 anos eu fiz um movimento onde eu fundei a IBTEC, que é Israel Brasil Inovações. Fundei junto com meu sócio, Shaul, que tem como visão exatamente aproximar esse ecossistema inovador de Israel do mundo empresarial brasileiro. A gente tem feito isso há 10 anos com grandes empresas brasileiras, e foi dentro dessas nossas andanças pelo Brasil que nós tivemos a felicidade de nos conhecer em um evento em Belo Horizonte. Então, é isso que eu tenho feito nesses últimos 10 anos e que me fez conhecer o Brasil mais do que eu conhecia antes de sair daí. Que legal, Daniel. E é legal demais esse trabalho que a IBTEC faz, né, de conectar Brasil com Israel. E aí, assim, para você contar um pouquinho como é que funciona, né, esse trabalho, eu queria que você falasse para a gente como que Israel conseguiu construir um ecossistema de inovação tão dinâmico, considerando as limitações de vocês geográficas e políticas. E o porquê que você, né, criou essa conexão, né, de Israel com o Brasil, se tem a ver com você ou se tem a ver com o que a gente tem aqui para oferecer de empreendedorismo e de tecnologia? Eu acho que você respondeu
dentro da sua pergunta, como Israel se transformou no que ele é hoje. Você falou, apesar da sua vizinhança, das suas questões geopolíticas, apesar, e muitas vezes é graças a, em vez de apesar. Exatamente. Entendi. A necessidade no final das contas, a maior amiga da inovação. Se a gente traça um pouquinho do percurso do ecossistema inovador de Israel, ele começou de grandes necessidades locais. Então, onde que ele começou? Ele começou em tecnologias no mundo da defesa, que é uma necessidade, como vocês podem ver, ainda hoje é uma necessidade muito grande, que mais tarde foi migrado também para a cibersegurança. Então, era uma necessidade local de Israel muito forte. Israel não tem recursos naturais, ou praticamente não tem recursos naturais, então não tem outra opção de fazer a economia crescer se não usar suas mentes para rodar a economia. Então era algo que Israel precisava inventar algo para a economia por falta de recursos naturais. Israel tem uma boa parte dele que é árida ou semiárida, então muitas tecnologias para a agricultura foram desenvolvidas para suas necessidades locais. Toda a questão de tratamento de água, Israel não tem água, então questões de como você poder usar água de dessalinização ou tratamento e, no final das contas, você conseguir devolver. Hoje, se você ter uma ideia, em Israel, 90%, 95% da sua água é tratada e volta para a agricultura. Isso é número... Só para você ter uma ideia, o segundo país no mundo que trata a sua água e usa é a Espanha, com 20%. Israel é 95%. Ou seja, então todo esse ecossistema começou de necessidades locais muito fortes, e aos poucos ela foi diversificando para necessidades globais e não somente locais. É legal, né, que o que você me mostrou é que vocês enxergaram nas dificuldades realmente oportunidade. E às vezes a gente vive num país cheio de benefícios, né, de chuva, de água, de solo fértil, de um povo calmo, sem conflitos, sem nada, e a gente fica às vezes... eu não sei se eu posso falar atrás, não sei, né? Não sei que termo certo que eu devo usar aqui, mas eu falo assim, a gente fica... não fizemos e tá tudo bem, estamos atrás de Israel, né, muito na frente da gente em relação à tecnologia e inovação. Não é estranho isso? Mas é uma questão, quando existe abundância, você, no final das contas, não tem o que resolver. E voltando, você falou que sobre o meu relacionamento com startups, com empreendedores, não só em Israel, mas também no Brasil. No final das contas, se você não começa resolvendo um problema verdadeiro, não importa, a melhor tecnologia do mundo não vai ter sucesso. Então, Israel tinha problemas verdadeiros no momento e, com isso, resolveu suas questões e uma vez, olhando suas questões globais. Então, se você olha como o Brasil durante muito tempo, não vou dizer que o Brasil não tem problemas, porque o Brasil tem seus problemas, mas a questão é que ela tem abundância numa série de coisas, inclusive falta de competição internacional por uma série de questões, dificuldades para empresas internacionais de atuarem no Brasil. Então, no final das contas, a falta dessa motivação quase que de sobrevivência, é difícil você desenvolver um ambiente inovador como isso. Mas a gente está vendo o Brasil cada vez mais global, então com competição externa, a gente está vendo os empreendedores cada vez desenvolvendo mais. Então, esse movimento de entender qual é a base, por onde eu tenho que começar, que problema eu tenho que resolver, um problema local, um problema regional, um problema nacional ou global, é um dos pontos mais importantes para você saber, é o motor, é o que sai da barriga para resolver um problema que, se eu não resolver, esse problema vai continuar ali. Sim, e aí você mostra pra gente que é startup, né, pra gente que nasceu para solucionar problemas, que eu preciso realmente enfocar, e que o ideal é que eu focasse em problemas globais, porque as chances são muito maiores, né, isso? E aí vocês são
tem sucesso, né, na parte de desenvolvimento, de inovação, de tecnologias, né, impulsiona o desenvolvimento a todo momento, e aí não é só em tecnologia e inovação, vocês vão lá para o mundo de laticínios também, e aí eu queria que você falasse para a gente, assim, em relação a inovação, tecnologia, e em relação à indústria de laticínios, o que que a gente precisa de aprender com vocês? O que que o Brasil precisa de aprender com vocês? Considerando que nós já temos vários privilégios aqui, que a gente só precisa de esquecer que a gente tem tanta abundância assim e arregaçar as mangas, né? Não, mas esse é um ponto. Quando eu mencionei no começo que muitas do desenvolvimento tecnológico inovador de Israel veio através da necessidade, eu mencionei a necessidade da agricultura e a necessidade especificamente da pecuária, da necessidade da produção de leite, veio do mesmo lugar. Israel era um país, é um país sem água, com pouca terra, com poucos recursos financeiros, e eu estou falando no começo de Israel, há 75 anos atrás. Então, Israel tinha que se reinventar para conseguir uma produtividade alta na produção de leite. E começou aí. Hoje é um dos exemplos raros onde a tecnologia primeiro foi utilizada por necessidade local e depois globalizada. Então, se você vê já há anos que o monitoramento de cada uma das vacas produtoras e de como você construiu isso. Israel foi crescendo, chegando em números de média de 12 mil litros por vaca por ano, onde o Brasil hoje, se eu não me engano, roda na ordem de 2.500, 2.800, 3.000, quer dizer, entre 4 a 5 vezes mais por vaca. E, voltando, por necessidade clara, Israel não tem terra, Israel não tem água, então, no final das contas, você tem que focar na produtividade, usando muita tecnologia, monitoramento, e se no começo eram monitoramentos mais simples, colocando um reloginho em cada uma das vacas para saber onde ela está, e começar a contar passos para saber se ela já está, se ela está precisando, está assim, se ela está doente, se ela não está. Então, no final das contas, toda a tecnologia colocada para o monitoramento foi convertida em alta produtividade por necessidade. E tecnologias que são em diversos pontos. Para economizar a mão de obra, porque a mão de obra em Israel é muito cara. Só para você ter uma ideia, o salário mínimo em Israel é quase 8 mil a 9 mil reais. Esse é o salário mínimo aqui. Então, você, de fato, tem um foco muito grande na redução de mão de obra, enquanto que no Brasil a mão de obra é relativamente barata, então, às vezes, a tecnologia acaba sendo até mais cara do que a mão de obra. Opa, não faz sentido para o Brasil. Mas aí, muitas vezes, você tem uma ligação entre mão de obra com produtividade, mas não necessariamente. Então, todo esse foco, e aos poucos for focando, Israel tem escassez de mão de obra, escassez de água, escassez de terra, como que eu posso transformar tudo isso em vantagem e não ficar focado na desvantagem? Então, esse é um exemplo peculiar que você vê em todos os lugares onde a necessidade gerou que uma tecnologia seja desenvolvida, gerou com um aumento de produtividade. Opa, e aí, com tudo isso, o mundo inteiro, incluindo o Brasil, calma aí, o que Israel está fazendo? Vamos começar a importar tecnologias. E aí, o que você focou na sua necessidade se transformou, no final das contas, quase que na base do que você quer, que é desenvolvimento tecnológico. E essa é uma das áreas que Israel exporta já há muitos, muitos anos, tecnologias, inclusive para o Brasil, nessa área de produção de leite. E quais são as características, né, que você pode destacar que estimulam o empreendedorismo e a inovação em Israel? É o sistema educacional? É alguma ação do governo? Começa com a mentalidade. Eu acho, então, que eu vou passar um mês em Israel para poder mudar minha mentalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, e é um dos pontos interessantes. Nós recebemos, por algumas centenas de empresários, executivos, investidores brasileiros em Israel por ano. E
eu já conheço, sempre quando a gente faz o wrap-up das viagens deles, como fazer essa reunião de encerramento, o que a gente aprendeu, o que foi visto, é quase que unânime você ouvir desses executivos, eu vim aqui aprender tecnologia, eu vim aqui ver inovação e eu conheci pessoas, eu conheci mentalidade. É quase que unânime essa frase. Tem algumas palavras em hebraico que também já são conhecidas e muitas vezes utilizadas. Uma delas é a chutzpah. Chutzpah é algo que é uma palavra que já se transformou em quase que uma mundial. A tradução talvez seja atrevimento, mas não necessariamente um atrevimento do ponto de vista negativo e senão positivo. Se você pega qualquer criança aqui em Israel, você fala, para onde você quer chegar? Eu quero conquistar o mundo, eu quero que minha tecnologia chegue no mundo inteiro, eu quero transformar o mundo. Você já começa com transformar o mundo, porque se seu sonho é transformar o seu bairro, você vai, no máximo, transformar a sua casa. Então, tipo, entendi. O fim não tem como ser maior do que o próprio sonho. Então, uma das bases é o sonho, mas é mais do que o sonho, porque o chutzpah, ele não coloca o ponto de vista de esse é meu sonho. Eu vou conquistar, ele sabe que vai. É tão mais forte esse sabe que eu vou e esse fogo dentro do empreendedor, ele é uma necessidade, porque se o empreendedor ele não vê parede pela frente, ele não vê escada, ele não vê que sobe e desce, ele vai continuar até a coisa dele acontecer. Então, uma das coisas é uma mentalidade, e é uma mentalidade que eu acho que um pouco do que vocês estão vendo hoje, esse conflito que a gente está passando hoje, ele te coloca num ponto de sobrevivência, que você não tem outra opção senão ser mais forte, se não vencer, porque senão você sair daqui. Se você começa dessa base muito simples da sobrevivência, você transforma isso também do ponto de vista de mentalidade em ação, então eu não tenho outra opção se não vencer, eu não tenho outra opção se não a minha startup dar certo, eu não tenho outra opção se não a tecnologia que nós estamos desenvolvendo revolucionar o mundo. Então, quando você começa com isso, e não importa, então isso é algo que você vê em todos os lugares. Obviamente, o Exército é um grande impulsionador disso. Você vê uma série de, não só tecnologias que nasceram no Exército, mas a mentalidade de saber trabalhar em equipe, a mentalidade de saber que não tem outra opção senão se proteger e vencer, é algo que hoje, sem dúvida nenhuma, um grande impulsionador é o próprio Exército. Certo. Ô Daniel, e sobre as startups de Israel, né? Como que elas contribuem para o sucesso da indústria de laticínios do país, ou pelo menos do agronegócio do país? E o que a gente pode copiar? Me fala aí, porque eu já vou anotar aqui o que eu vou copiar, quais as dicas que o Daniel me deu, que eu já estou copiando para mim e para os meus colegas de startups aí do Brasil. Assim, você já falou bastante coisa, né? Eu acho que um dos pontos mais importantes não tem como copiar, porque a realidade israelense ela é diferente da realidade brasileira, que é diferente da realidade americana. Então, e esse é um ponto muito importante, porque se a gente olha especificamente a indústria de laticínios, tanto do ponto de vista de produção, da produção do leite, depois dos processamentos mais tarde, as startups de Israel, quando nasceram nessa área, ainda não eram globalizadas como elas são hoje. Então, era simplesmente trabalhar com os produtores, com o pessoal da indústria, entender qual é o seu grande problema. Porque se você chegar com uma tecnologia para resolver algo que não existe, não vai resolver. Então, se eu toquei antes que Israel tem questões hídricas, tem uma escassez hídrica, tem uma mão de obra escassa e cara, tem escassez de terra, então, esses são os pontos. Aí você fala, ok, desses 3 pontos, qual é a sua prioridade? Onde que mais te dói? Porque se eu resolver esse problema, mesmo que eu resolva todo... Às vezes as pessoas chegam para mim numa indústria, eu quero
reduzir meu consumo de energia. Eu falo, quanto energia é em todo o seu custo? 3%. Eu falei, gente, então mesmo se eu resolver 100%, olha só o que eu toquei. Onde que está o seu 50%? Onde está o seu 40%? Então, o foco de saber resolver os grandes problemas é algo que é muito, muito importante. Que legal. E é por isso que você falou, como é que eu posso copiar isso para o Brasil? Não tem como, porque as necessidades do Brasil são diferentes. Sim. As dores são diferentes. Tem muitas coisas em comum, obviamente, mas no final das contas, você saber por onde começar, onde focar, é olhar onde que é a grande dor do Brasil, onde que é a grande dor, onde que está um custo. É aumento de produtividade? Opa, vamos começar a entender por que a produtividade é baixa. Vamos começar a aumentar isso, vamos começar a focar nisso. Às vezes, não, a produtividade está boa, mas meus custos estão altos. Então, vamos focar na redução de custo. Então, esse trabalho que não tem como chegar com a tecnologia mágica da Terra Santa e falar ela vai resolver os problemas, porque não vai. Tá jóia, tá bom, eu entendi. Vou procurar outros meios. Vou procurar outros meios. Trabalhar duro. No final das contas, trabalhar duro com as pessoas competentes. Mas é exatamente isso, é um problema nosso, né? Você vê assim, eu quero, quase que eu quero, falar assim, olha, me dá a receitinha pronta aqui, né? E não é isso, eu tenho que olhar e falar assim, ó, deixa eu enxergar como é que é o meu setor, no meu caso que estou no setor de laticínios. Deixa eu entender profundamente o meu setor e conhecer profundamente as minhas dores. E isso para todas as startups, de todas as áreas, né? Muito legal, Daniel. Obrigada pela carapuça, já tá amarradinha aqui. Ô Daniel, e eu queria que você falasse, né, sobre as alternativas ao leite, né, como o leite cultivado e baseado em plantas, que parece que não é, mas é uma realidade que a gente precisa de conhecer um pouco mais sobre isso, e você está no lugar certo para falar para a gente sobre isso. Olha, é interessante que você está perguntando isso, porque muitas vezes em outras indústrias eu chego para um cliente nosso da indústria de gás de cozinha, um distribuidor de gás de cozinha. E eu pergunto para eles quais são os seus maiores competidores. E começam a falar, não sei o que gás, não sei o que gás, não sei o que gás. Brasil Gás, Minas Gerais Gás, não sei o que gás. Eu falei, não, gente, não são esses os maiores competidores, porque no final das contas, se vocês têm que distribuir o mercado, o seu 100%, esse daqui tem 20% de mercado, esse aqui tem 15%, então esse aqui pode passar para 17%, ganhando um pouquinho. O seu maior problema é chegar a uma tecnologia que vai simplesmente transformar o gás de cozinha em obsoleto. Esse é o seu maior problema da indústria. Então, se eu pego esse exemplo para a indústria de laticínios, o maior risco dos produtores de leite é uma solução que vai simplesmente remover a necessidade de você produzir leite. Esse então, do ponto de vista dos produtores, que hoje, isso não é para mim, é algo... a Kodak achava a mesma coisa, eu não preciso de câmera digital, e a Kodak saiu do mapa. Chegou uma tecnologia que simplesmente transformou a anterior em obsoleta. Então, hoje, a gente já tem visto um avanço muito grande, muito, muito grande na produção de alternativas. Você mencionou duas e tem uma terceira, que quando a gente fala, o pessoal no Brasil faz uma cara feia, porque a gente falou do leite cultivado, que é, de fato, você pegar as células e produzir um leite, que não é uma alternativa ao leite, é uma produção de leite de uma outra forma. Tem o plant-based, baseado em plantas que podem nascer de grão de bico, pode nascer de soja, pode nascer de outras alternativas. E tem uma que é menos falada no Brasil, que é baseada em insetos. Exatamente. Assim, quando eu falo isso, o brasileiro faz um ai-ai, faz uma cara feia. Todas essas tecnologias, elas estão buscando como que eu posso produzir proteína da forma mais barata possível e não só mais barata, mas também do ponto de vista dos elementos do gosto, da textura, dos elementos de saúde, da composição química, etc, etc, etc. Mas a multiplicação da proteína da forma mais simples, da mais barata possível. E insetos é uma que eles se multiplicam
num ritmo muitas vezes mais acelerado do que as plantas e do que os animais, então, no final das contas, também uma ótima base para você poder tirar as proteínas de insetos. Então, se a gente olha esses três, a gente está vendo uma indústria aqui já bem avançada, as soluções já estão, tanto do insect-based, do baseado em insetos, dos baseados em plantas, já tem soluções no mercado de altíssima qualidade. Eles não trocam o próprio leite, mas eles trocam a indústria de laticínios. Então, você já está vendo cada vez mais queijos e cremes baseado nessas proteínas alternativas, cada vez mais com uma qualidade maior, cada vez mais com preço menor, com um gosto melhor. A gente está vendo algo que, na minha opinião, e também os cultivados, a gente já está vendo algumas empresas já com produtos já quase no mercado. Nesses também vai ter uma questão, vão ter questões regulatórias, que os países também vão ter que tratar disso, mas a gente está vendo um avanço incrível, tanto na indústria de laticínios, quanto na indústria de carne também. Na minha modesta opinião, eu não vejo que em 50 anos, e eu estou sendo um pouco conservador aqui, em 50 anos eu não vejo mais produção animal no mundo. Tudo vai ser transformado nas alternativas, porque quando a gente chegar no ponto que a alternativa, seja o leite, seja a carne, vai ser mais barato, mais gostoso, mais saudável, mais sustentável do ponto de vista do meio ambiente, não vai ter porquê. E está marchando a passos cada vez mais rápidos para lá. É bem interessante a gente estar vendo, estou acompanhando muito de perto essa indústria, que se no primeiro momento, eu estou dizendo as startups de 10 anos atrás, todas elas estavam focadas na produção da proteína. Seja nas 3 linhas, mas a primeira coisa está fazendo a base. Se você está vendo as startups que nasceram na segunda geração, eles já estão entrando em textura, estão entrando mais no gosto, estão entrando já na segunda camada. Os que estão nascendo hoje já estão num ponto muito forte de redução de custo, porque o custo ainda está muito alto. Mas a gente está vendo esse caminho chegar, é algo que está sendo construído cada vez mais e vai chegar num ponto que vai chegar o break-even, vai chegar num ponto que, em todos os indicadores, ele já está batendo a proteína animal, ele já está batendo o leite, o leite base, acabou. Não tem mais razão de segurar. Sim. Mas calma aí, eu sou motorista de táxi, não pode ter Uber. Mas, gente, se o Uber é melhor em todos os quesitos, vai fazer o quê? Qual foi a última vez que você escreveu uma carta, Sara? Você já escreveu uma carta? Já. Acho que quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu escrevia cartinhas para minhas amigas. Olha, e aí nunca mais escrevi cartas. Uma vez eu ouvi uma manifestação de uns estudantes contra a Uber. E eu falei, gente, como é que vocês publicaram essa manifestação? Foi no Facebook, foi no Instagram, foi por e-mail ou foi por carta? Porque se vocês estão fazendo isso, vocês também têm que fazer manifestação contra os carteiros que perderam o trabalho deles. Sim. E depois, e tantos outros, né? Caneta e os escrivãos. Quer dizer, você sempre pode ir para uma série de profissões ou indústria que simplesmente se transformaram em obsoleta. E esse, para mim, é um ponto de atenção muito grande para todas as pessoas que lidam dentro desse mundo de laticínios, para entender como eu posso começar a olhar para quando o mundo chegar no ponto ali, eu vou ser o primeiro. Quer dizer, transformar ameaça em oportunidade. Esse é uma mensagem que eu dou aqui para o pessoal envolvido na indústria de laticínios, para não fechar os olhos contra esse avanço, porque ele vai chegar e está chegando a passos rápidos.
Pois é, é engraçado que, só contando pro pessoal que eu conheci o Daniel num evento e eu fui, né? Olha, tem um israelense aqui, o pessoal da tecnologia e da inovação, deixa eu perguntar pra ele como é sobre teste de antibiótico lá, o que que eles fazem sobre antibiótico, aí o Daniel olhou pra mim e falou, uai, antibiótico? Vocês estão preocupados com antibiótico? Eu não quero nem saber da vaca, né? E aí eu falei, caramba, é isso, né? Eu tô 50 anos atrás, o Daniel tá 50 anos na minha frente. Então é interessante assim, o quanto que é importante a gente estar conectado, né, com vocês. Por isso que a gente fala muito do mundo de startup. Eu falo que por mais que a Evomilk seja uma startup, a gente tem ainda um pensamento muito conservador, né, que faz parte do agronegócio, né? A gente mantém muito isso, mas é importante a gente estar nesse meio, a gente estar nesse ecossistema, justamente por causa desses diálogos, dessa visão que você tem, porque não adianta eu achar, eu tô aqui no Brasil, eu tô aqui em Minas Gerais, mas aqui eu ainda tenho, a gente ainda tem muita resistência, Daniel, dos laticínios em usarem tecnologias básicas, como um aplicativo de coleta, assim, coisas básicas ali do dia a dia, que pode desenvolver melhor o negócio dele. E aí, de repente, eu vejo um país falando de nem ter vaca, de produzir proteínas à base de leite, né? À base de insetos e de plantas, entendeu? Então, assim, acho que é importante a gente estar atentos a isso, importante a gente estar conectados com vocês, né? Mesmo que eu não possa ir para Israel copiar nada, mas que eu esteja realmente conectado com vocês, eu e todas as startups brasileiras ligadas ao agronegócio, não, acho que todas, né? Mas eu tô falando do meu mundo, para realmente a gente ter essa noção e falar, caramba, né? Deixa eu acelerar, porque senão eu vou ficar muito para trás, né? E não é só o Brasil ficando para trás, né? Assim, não é só a gente ficando para trás, é o Brasil ficando para trás, né? Mas esse é um ponto muito importante. Se a gente analisa o ritmo de aceitação, de absorção de novas tecnologias, elas cada vez são mais aceleradas. Se a gente olhava há 100 anos atrás, ou há 80 anos atrás, levava para o telefone chegar a mais de 1 milhão de usuários, ou a todas as casas do mundo, levou dezenas de anos. E a gente está vendo agora a loucura que foi com o ChatGPT, que em menos de um mês o mundo inteiro já está usando isso. Quer dizer, a gente vê um ritmo muito mais acelerado. Por que esse ponto é tão importante? Porque você não tem tempo para reagir. Se antes uma nova tecnologia que ameaça os seus negócios levava dezenas de anos para chegar num ponto de maturidade que o mundo inteiro já está pronto, vou parar de beber leite, vou começar a beber outra coisa, se levava muito tempo, agora é muito rápido. Então, se você não está o tempo todo acompanhando o que pode se transformar numa ameaça para os seus negócios, e você começar a ver a tendência, e logo no começo dessa tendência, você vai ver, eu tenho que... aquela, tipo, vou ficar atento, vou começar a me posicionar, vou passar para lá. E tem ainda os que estão num passo antes, tipo, ok, hoje o meu negócio é esse, eu vou investir, eu vou desenvolver o que vai me substituir. Quer dizer, então você pode chegar num ponto onde você entra nisso, mas o ponto de observar, ninguém tem mais o luxo de não poder mais observar, porque quando acontece, vai acontecer muito rápido. Quando a tecnologia chegar num ponto de maturidade, hoje é quase que, e se eu toco especificamente nesse mundo, é quase que um luxo, porque as alternativas são muito caras, as alternativas muito boas são muito caras. Então, ok, mas é normal. Então, só uma camada muito pequena da sociedade tem isso. Mas quando chegar num ponto de, bati no ponto da redução de custo, acabou. E aí, não percebia. Como não percebeu? Você estava com os olhos fechados. Então, esse acompanhamento é muito importante. Teve um fundo de investimento brasileiro que entrou em contato com a gente, ele pegou os nossos serviços exatamente, não para investir em empresas daqui, só para ficar atento a tendências que possam impactar os investimentos deles. Quer dizer, então, caramba! Foi exatamente isso, foi olhar, foi quase que uma estratégia de defesa. Tipo, eu tenho que entender para onde o mundo vai para saber, se o mundo está indo para lá, eu não posso investir hoje numa empresa, num produto, em alguma coisa que vai se transformar em obsoleto daqui a 5, 10 anos.
né? Porque assim, da agora para frente eu acho que as coisas vão se tornar obsoletas muito mais rápido, né? Muito mais rápido, Muito mais rápido. né? Assim, Exatamente. Tipo, igual você falou, o chat GPT mesmo mostrou isso pra gente. De repente, todo mundo usa, né? de Faz repente parte todo da. mundo usa. Exato. Eu me sinto um ancião quando eu entro no Google e faço uma busca às vezes. Pô, Sim, sim. Sim, sim. Imagina, né? Isso tudo em um ano, né? Em pouco, um assim, sei ano. lá, E pouco olha que tempo. interessante, o Google, ele foi praticamente um monopólio do mercado inteiro por 25 anos. Por vinte Sim, e cinco anos, nadaram de braçada. Se lá atrás tinha Alta Vista, tinha isso, tinha aquilo, aos poucos foi todo mundo indo para o Google e estava lá tranquilo. 25 anos, a Google, uma das empresas mais inovadoras do mundo, de repente chegou, depois de 25 anos sem ameaça, chegou uma coisa e ameaçou. Opa, todo esse meu mundo aparentemente estável, tiraram o chão debaixo deles. Quer dizer, sim, sim. então mesmo as empresas mais inovadoras do mundo, que investem muito em pesquisa e desenvolvimento, também têm o risco de ameaça, o que dizer todos nós, meros seres humanos. Então, a gente tem que estar o tempo todo observando o que pode se transformar numa ameaça para mim. Até lá, eu tenho que fazer o que eu faço da melhor maneira possível, o que a gente sempre fala, a diferença entre o que é uma inovação incremental e o que é uma inovação disruptiva, que é exatamente Uhum. o ponto. As incrementais faz o que você faz hoje, como você pode fazer melhor, reduzir custo, aumento de produtividade, segurança, quer dizer, melhorar a sua logística, melhorar isso, melhorar aquilo. Quer dizer, como você faz o que você faz, usando inovação para fazer melhor, e as inovações disruptivas que fala tudo que eu fiz até agora deixou de ser relevante. Muito legal, Daniel, muito legal mesmo. Eu acho que você deveria voltar aqui todo mês para dar um. É como se fosse uma dose de incentivo. Gente, olha aqui, toma o seu comprimidinho aqui. Daniel, para a gente fechar o nosso papo, que tá maravilhoso, eu queria que você falasse pra gente o que a gente precisa aprender com Israel, né? O que a gente precisa de aprender com vocês sobre tecnologia, inovação, resiliência, não sei, trabalho, mentalidade. Olha, eu mencionei lá atrás a chutzpah, o atrevimento. Tem uma outra palavra importante que é o tachlis. Tachlis é o direto ao ponto. Quer dizer, o Tá. brasileiro também gosta de muito em volta, em vez de ir na linha reta. A, e acho que tem um outro ponto aqui, que é a cooperação. O brasileiro, além da aversão ao risco, e não tem como ser inovador sem ter um risco controlado. Tipo, e a cooperação é muito importante aqui, porque eu ainda vejo o Brasil, as pessoas com medo de contar suas ideias para os outros, com o receio que a pessoa vai roubar a sua ideia. Sim, sim. A velocidade que esse mundo inovador tem, você não tem como você ir sozinho, não tem como. Você vai ficar segurando a sua ideia e vai morrer abraçado com a sua ideia. Então, no final das contas, você saber contar para algo e falar, cara, legal o que você falou, hein, Daniel? Eu estou fazendo algo bem parecido que eu acho que podia incrementar. Aí depois, não, Daniel, o que você já está fazendo? Já tem isso aqui pronto, você tem que olhar o próximo. Quer dizer, esse debate cooperativo é algo muito importante entre todos os players. Então, tipo, se é entre o empreendedor, com as universidades, com o governo, com o setor privado, onde todo mundo tem que trazer, por um lado, a sua necessidade e, por outro lado, o que eu estou contribuindo para a gente poder. Então, se a gente começar a pensar nesse ponto, como cooperar, sabendo que você vai saber resolver, indo direto ao ponto, eu tenho certeza. E o Brasil está crescendo a passos rápidos. Eu estou vendo cada vez mais empreendedores de qualidade. Ainda assim, a gente querendo chegar rápido demais ao sucesso. Para você ter uma ideia, aqui em Israel, a idade média do empreendedor é 40 anos. A idade média é 40 anos. Quer dizer, são pessoas que ou são empreendedores em série, ou
terminaram o seu PhD e só depois foram empreender, ou foram executivos em empresas e depois foram empreender. Quer dizer, a gente vê pessoas que conhecem o mundo, que têm experiência, têm conhecimento científico, acadêmico e vão empreender. E eu estou vendo o Brasil ainda muito jovem, tipo, pessoas que nem vou fazer faculdade porque eu quero empreender, ou acabou de terminar a faculdade e vou empreender. Agora, se você não tem conhecimento acadêmico, você não tem como desenvolver uma proteína cultivada, porque aquilo ali são empresas com 20 pessoas com PhD para desenvolver aquilo. Sim. Então, eu acho que o Brasil também tem que entrar num ponto de maturidade do ponto de vista de preciso de estudos, preciso de experiência, preciso de conhecimento, vou me juntar com outras pessoas que tenham também experiência, estudos, conhecimento para junto crescer, mas é um processo que o Brasil está indo cada vez mais nessa direção. Eu vejo, desde que eu comecei esse mundo aí de inovação com o Brasil há 10 anos atrás, o Brasil explodindo, acelerando cada vez mais, e eu tenho certeza que o Brasil vai ser um dos centros de inovação mais importantes do mundo. Eu tenho certeza disso. Que bom ouvir isso de você. Dá uma acalmadinha no coração. Daniel, foi maravilhoso. Eu espero ter você aqui outras vezes, tá? Já fica o meu convite aqui para você vir falar mais sobre inovação, contar mais sobre, né, os outros tipos de leite, né, as outras proteínas, né, as proteínas mais baratas que estão surgindo. Muito obrigada mesmo. Tá, boa sorte para você, bons negócios, né, que a vida, que a paz, né, que vocês precisem, volte o mais rápido aí para vocês, né, que o ambiente fique mais calmo, tá bom? Muito obrigada mesmo, um abraço do Papo de Laticínios. Se você quiser deixar algum recado, eu tô acelerando, pessoal, porque o tempo dele tá cronometradinho aqui, mas se você quiser deixar algum recado, você fica super à vontade, tá? Não, só queria agradecer a oportunidade de bater esse papo com você e com o público do Papo de Laticínio. Foi um prazer muito grande. E que em breve, como você falou, na minha próxima ida ao Brasil, vamos fazer isso, mas aí eu sentado aí ao seu lado. Na minha frente, exatamente. Quero aqui, para a gente bater um papo bem legal. Fica o convite, maravilha. Tá bom? Daniel, um abração nosso. Eu falo, volte sempre. Né, muito obrigado, um abraço do Papo de Laticínios, um abraço da Evomilk para você, bons negócios para você e para a Ibtec. E pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, é só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho, vocês vão acompanhar lançamentos semanais. Nós estamos também no Spotify e siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR e @Evopac_oficial. Um beijo para vocês e até a próxima semana.